Hoje a gente vai conversar sobre como inserir o laser no seu consultório e como melhorar os seus resultados clínicos. É muito importante que todo mundo preste muita atenção e que a gente consiga absorver tudo isso. Por quê? Porque esse conteúdo foi feito com muita experiência pensando em vocês, tá? Deixa eu começar aqui, então. Muito bem, cá estamos nós. A gente vai começar, então, hoje, a nossa semana da laser terapia, podendo conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? De como inserir o laser no seu consultório, como melhorar os resultados clínicos. Com certeza, muito dessa experiência que eu tive ao longo da minha carreira pode ajudar demais vocês, é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá, então? Muito bem. Gente, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Matheus, eu sou dentista, sou formado pela USP São Paulo, me formei em 2009. Atualmente eu estou mestrando em Tecnologia das Radiações e Ciências da Saúde pelo IPEM da USP. Tenho pós-graduação em Inteligência de Negócios, já vou contar um pouquinho disso para vocês. Sou pós-graduado em Império e sou pós-graduado e habilitado em laser terapia. Sou membro do comitê do board da divisão sul-americana da WFLD, que é a Associação Mundial de Laser, na odontologia, e tenho aí trabalhos e capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, tá? Toda essa carreira que eu construí, tudo isso que a gente veio construindo, com certeza vai servir de alguma forma para você, porque teve muita coisa que a gente precisou encarar, que eu precisei encarar, muitos percalços que eu quero que vocês pulem essas etapas para vocês não se desgastarem demais. E essa expertise está aqui à disposição de vocês. Boa noite para todo mundo que está chegando aí no chat. Pessoal, sejam muito bem-vindos, aproveitem muito o conteúdo de hoje. Eu queria me colocar à disposição. Olha lá, o pessoal falando que já segue, perfeito. Aí estão alguns dos livros que eu tive o prazer de poder contribuir ao longo desses anos, né, trazendo informação para os colegas, podendo aí participar com capítulos de livro, poder participar aí contribuir com conteúdo, né? Afinal de contas, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, são livros todos aí esgotados hoje no mercado, difícil de encontrar, porque o mundo da laser terapia ele mexe muito com ciência, então a gente está sempre em constante desenvolvimento, né? A gente quer ser um profissional diferente no mercado, a gente não pode parar de estudar. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, falando especificamente dos dentistas, só no estado de São Paulo, a gente tem quase aí 100 mil dentistas, tá? Desses 100 mil, a gente tem quase 320 mil profissionais no Brasil inteiro. O que te faz diferente desses profissionais? O que faz seu paciente optar por ser tratado por você e não por outro colega? E aí, explodindo isso para dentro da área da saúde, gente, quantos profissionais da saúde a gente tem no mercado hoje? E mais importante, o que faz o paciente escolher você para tratar dele, independente da sua atuação, se você é médico, enfermeiro, biomédico, fono, se você é fisioterapeuta, o que faz o seu paciente ter essa procura por você, né? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de mudança, de conseguir alavancar a carreira, a gente precisa ter diferenciais, tá? E se a gente não tem diferenciais, a gente só vai ser mais um no mercado, né? E aí não adianta a gente ficar reclamando da carreira, reclamando que o mercado está difícil, né? Porque essa diferença ela tem que começar de mim, eu preciso escolher. Então, se você está aqui agora estudando comigo e você não tirou um print, não postou nas suas redes sociais que você está estudando numa segunda-feira à noite sobre laser terapia para trazer o melhor para os seus pacientes, tira um print, vai lá, posta, mostra para os seus pacientes que você está estudando para ser melhor ainda para eles. Você precisa mostrar isso, né? Afinal de contas, o paciente não vai adivinhar que você faz todos os procedimentos que você faz. Então, você precisa mostrar para ele que você diferencia, que se ele te escolher, ele está tomando essa decisão por um bom motivo, porque você é bom, porque você é diferente. E o laser, com certeza, ele consegue ter essa diferenciação. O laser consegue trazer esse diferencial
para vocês. É importante que quando a gente fala, né, de diferencial, de ser diferente, isso vai demandar que você estude, que você se dedique, que você se esforce para ser diferente, tá, gente? Não existe nenhuma mágica dentro desse processo, a não ser de que você precisa se esforçar, se diferenciar para conseguir trazer esse diferencial para o seu paciente, tá? O seu paciente ele vai valorizar isso demais, então faz parte desse movimento, faz parte desse processo de se melhorar, de conseguir atrair, de querer atrair mais pacientes, você se tornar diferente. E é importante você, dentro do mercado, você saber se você está vendendo água ou areia no deserto, né? A gente sabe que muitas das vezes a oferecer, começa a falar de algum procedimento e não vende, não vende, não vende. Você já sabe qual que é a demanda na região que você está. A gente tem uma ferramenta que chama Google Trends, que é uma ferramenta gratuita do Google, onde você consegue entrar lá e colocar os termos, os procedimentos, para você entender qual que está sendo a busca desses termos na internet. Isso consegue te dar um cheiro, consegue te dar um rastro de se você na sua região está vendendo, oferecendo o procedimento certo, ou se você está tentando vender areia no deserto, e aí você não vai conseguir vender mesmo. Aqui nesse slide eu estou dando exemplo para vocês de, por exemplo, eu comparando no Brasil todo clareamento dental contra implante dental. Clareamento, o número de buscas, essa linha azul, é muito superior do que o do implante. E aí você não sabe fazer clareamento, você não está ofertando tudo para o seu paciente. E aí não precisa fazer grandes cursos de gestão, nem nada muito mirabolante de marketing, para entender que a demanda de clareamento é maior do que a demanda de implante, veja só, né? E a gente está falando do Brasil, né? No Brasil, a gente sabe que existe essa demanda, que a gente tem essa demanda de procedimentos, tá? Se eu for fechando por estado, se eu for fechando por cidade dentro do Google Trends, eu vou ter esse tipo de gráfico onde eu consigo continuar observando que o clareamento, por exemplo, tem mais procura na internet do que implantes. Tá? Então, não quer dizer que não é para fazer implante, nem nada disso, hein, gente? É só para você entender que, em alguns casos, eu preciso me adequar ao que o mercado procura. Eu preciso me adequar a tudo isso. Então, se eu começo a entrar com outros procedimentos, se eu começo a colocar tratamento de canal, faceta, lente de contato dental, olha só, o clareamento ainda tem mais procura do que todos esses itens. Então, isso é um estímulo para a gente sempre estar olhando para o que o nosso paciente quer, tá? O que o nosso paciente deseja. E o que o nosso paciente quer não é que necessariamente eu traga uma técnica nova só para o meu consultório, ou que eu traga um procedimento diferente, mas sim que eu tenha um método construído em cima de algo que eu sei que me traz retorno, que me traz resultado, que eu domino, que eu sei aonde eu quero chegar e que eu sou bom nisso. Então, eu vou potencializar meus resultados, eu vou trazer tecnologia para o meu paciente, né? Não necessariamente só através de uma técnica, mas através de um pacote de informação, que é o que a gente vai conversar hoje aqui, onde eu vou conseguir trazer mais conforto, vou trazer mais benefícios para ele, eu vou mostrar para ele que eu sou diferenciado e eu vou conseguir colher, tá? Eu vou conseguir colher muito disso. Pessoal no chat que está perguntando se essa aula vai servir só para dentista ou não, a gente tem, gente, dentro da laser terapia, várias sub-áreas, né, que vão aí para cada especialidade na área da saúde, tá? Então, assim, a gente sabe que eu tenho mostrado dentro das minhas turmas, né, que o laser, ele, a partir do momento que você tem toda a base, a partir do momento que você tem a teoria, você consegue aplicar em qualquer área da saúde. Então, fiquem tranquilos que a gente vai conseguir ter aplicabilidade disso em todas as áreas, tá bom? O que eu estou querendo mostrar aqui, e estou aqui para mostrar para vocês, é como o laser pode ser um facilitador, como o laser pode ser algo que vai conseguir te diferenciar no mercado, independente da área da saúde que você atende. Beleza? Então, a gente sabe hoje que no processo de captação de clientes, né, alguns renomados autores aí definem o marketing de relacionamento como estado da arte, onde eu vou captar os meus clientes, vou captar os meus pacientes, vou captar
aqueles que me geram receita e para quais eu estou formado e tenho capacitação para poder tratar, eu vou conseguir atrair mais deles através desse relacionamento, de mostrar para ele o que eu busco, o que eu quero trazer para a gente conseguir ter resultado. A gente vai conversar, assim, gente, sobre ILIB, a gente vai conversar sobre terapia fotodinâmica, mas não é hoje, tá bom? A gente vai conversar sobre isso e a gente vai conseguir trazer muito disso. E toda essa parte de relacionamento, quando a gente para, a gente conversa, a gente atrai, é isso que faz com que o meu paciente ele se fidelize a mim, o meu cliente se fidelize e que eu consiga aumentar o número de clientes que eu tenho. Eu sei que isso é uma coisa que todo mundo busca, né? Quando a gente começa a trabalhar e começa a atender, a gente vai fazer com que os nossos pacientes eles sejam cada vez mais fiéis, porque eu vou entregar resultado, vou entregar qualidade de tratamento, vou me relacionar melhor com eles. Então, o que acontece? Quando a gente vem numa crescente, ou quando a gente quer crescer, quer se diferenciar para atender os meus pacientes, para atender meus clientes, tudo isso vai acontecer, ou tudo isso vai demandar com que eu consiga me relacionar com eles. Por isso que, logo no começo, mesmo com vocês, com os nossos colegas, eu sempre me coloco, sempre me deixo à disposição no Instagram, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa ter um contato mais próximo. Uma coisa que eu odeio é ter aula com alguém e nunca mais ver o cara, nunca mais conseguir tirar uma dúvida. Isso já ficou para trás, tá? Professor que se isola, professor que retém conhecimento, que não passa conhecimento, que não ajuda a tirar dúvidas, o que vai acontecer? A gente vai ter menos fidelização. Eu vou procurar pessoas que me dão atenção, que me dão e que conseguem resolver o meu problema. Se eu tenho uma dúvida, se eu quero, como a Nádia está falando, trabalhar com auriculoterapia, fazer laser puntura, usar o laser, usar esse aparelho para fazer aurículo, para fazer laser puntura, que é uma coisa que a gente consegue fazer super moderna e com resultados muito legais, eu preciso saber satisfazer o meu paciente, saber satisfazer o meu cliente, né? E aí, quando eu falo que eu vou trabalhar com ele com laser ao invés de usar agulhas, por mais que a gente saiba que as agulhas para fazer uma acupuntura não causem dor, muita gente tem uma resistência, né, com as agulhas. E eu falo, não, olha, eu vou usar um laser que não tem ponta, que não fura, e que eu vou conseguir ter o mesmo resultado. Isso faz com que eu consiga ter um paciente que vá ver um resultado muito mais legal e que se adeque à realidade dele. Por isso que é nosso papel trazer sempre facilidades, trazer sempre conforto para que meu paciente, para que meu cliente se sinta satisfeito. Então, quando o meu paciente ele entende que eu estou buscando os melhores tratamentos, que eu estou buscando trazer os melhores resultados para ele, que eu estou estudando, que eu estou indo atrás de trazer novidades, de trazer mais inovação para ele, ele vai conseguir ver mais valor no meu tratamento. Ele vai conseguir enxergar que o meu pacote de entrega é muito maior que o do meu concorrente, tá? Preço é o que a gente paga por alguma coisa. Valor é tudo que vem junto com ela. E por que a gente está aqui estudando e falando sobre laser? A gente vai ver daqui a pouco que o laser ele tem 3 funções básicas. Ele é analgésico, ele é anti-inflamatório e ele é um biomodulador. Tá bom? Então, o laser ele me facilita a cicatrização, ele me facilita a diminuir dor, ele me facilita a controlar a inflamação, tá bom? Então, para qualquer procedimento que a gente faça na área da saúde, onde eu precise ter mais resolução, onde eu preciso ter mais controle do resultado, eu vou conseguir, através da tecnologia, através da laser terapia, eu vou conseguir entregar mais qualidade de tratamento, com mais resultado e com menos sofrimento desse paciente. Quando o meu paciente sofre menos, ele vai enxergar mais valor naquele procedimento que eu estou entregando para ele. E quando ele enxerga mais valor, o que acontece é que ele vai ficar mais confiante de investir nos procedimentos, porque ele vai saber que a gente é diferente, que a gente entrega mais, tá? E aí, lógico, né, gente?
para eu ter para eu agregar valor nos procedimentos que eu faço, eu preciso unir a teoria com a prática, né? Não adianta nada eu assistir 5 minutos de um vídeo qualquer e querer passar isso para o meu paciente sem ter base teórica nenhuma. Ou empiricamente pegar alguma coisa que eu li, né, que eu vi, que eu achei, que alguém achou que era bom e começar a aplicar sem ter base nenhuma. Ou ler o livro inteiro e sair fazendo amanhã, achando que eu estou arrasando e trazer problema. Lembra? Eu preciso resolver o problema do meu paciente, não trazer um novo. E para eu agregar valor, para eu conseguir ter valor agregado, o que vai acontecer é que eu preciso unir esses dois fatores para conseguir ter resultado, tá? Então, o que fica muito claro, o que fica muito explícito, né? Quando a gente insere os lasers e os LEDs como parte da nossa rotina clínica, quando eu tenho os lasers e os LEDs resolvendo minhas dores, resolvendo minhas inflamações, resolvendo meus processos de cicatrização, de busca de conforto do paciente, seja depois de fazer um procedimento de harmonização, seja depois de fazer um processo de descontaminação, tudo isso vai fazer com que eu agregue valor no meu tratamento. E aí é assim que eu começo a me diferenciar. É assim que eu começo a ter diferentes pontos de atuação para conseguir ter resultado. Então, gente, nem cabe no slide quais são todas as indicações que eu tenho de lasers e, paralelamente também dos LEDs, nos tratamentos que eu posso realizar, independente da área da saúde que eu for. Se eu sou físio, se eu sou neuro, se eu sou dermato, não importa. Se eu sou dentista, se eu sou biomédico, eu vou ter uma aplicabilidade dos lasers para conseguir trabalhar nas desordens musculares, seja de cabeça, pescoço, tronco, onde for, nas parestesias, nos processos de pós-operatório, nos processos de trismo, de dor, de inflamação, de infecção, de paralisia, de mucosite. Enfim, eu tenho uma série de aplicações onde o laser vai ser coadjuvante, ou muitas vezes até hoje, um adjuvante, um cara que vai trabalhar, né, para conseguir ter um resultado mais interessante com o uso da laser terapia. E a gente não consegue dissociar a luz, a gente não consegue dissociar a luminosidade da vida, do nosso desenvolvimento, né, como humanidade. A gente não consegue dissociar isso, né? Desde a época onde os egípcios faziam os primeiros registros, né, lá nas pirâmides, os desenhos, os hieróglifos deles, a gente já vê muito bem retratado eles reconhecendo o papel da luz, né, como um fator de contribuição para a cura, por exemplo, tá? Eles não entendiam direito o porquê e às vezes até endeusavam o sol e tudo mais, mas a gente sabe que a luz ela tem essa influência sobre a saúde, então eles sabiam disso e a luz não sabiam por quê, mas sabiam que a luz tinha esse papel, né, para trazer saúde, né? E conforme o tempo foi passando e a gente no século passado teve as grandes guerras, né, por exemplo, os hospitais que atendiam os soldados, eles também sabiam que quando eles faziam banho de sol nesses pacientes que tinham sofrido tiro, tinham sofrido algum tipo de trauma, de dano, eles sabiam que essas pessoas precisavam tomar um pouco de sol todos os dias, fazer um banho de sol, porque as infecções eram menores nessas pessoas, né? Não se entendia muito o porquê, mas se sabia que melhorava. E se melhorava, né? Era legal fazer. E a luz tem esse papel, a luz veio cumprindo esse papel, né? E aí, trazendo mais para a nossa época aqui, né? Einstein, lá bem no começo do século, ele já postulava, né, algumas informações super importantes sobre a luz, o papel da luz, como a luz se comporta, né? A luz ela se comporta como se tivesse massa mesmo não tendo massa. Então, Einstein conseguiu postular que a gente tinha dentro da emissão, né, dos elétrons e na retorno dos elétrons, né, da camada mais exterior para a camada mais interna nos átomos, tinha a emissão de um fóton e esse fóton ele caminhava, né, no espaço que era a luz, e essa luz tinha a capacidade de ser absorvida por algum lugar,
né? E aí, esse comportamento da luz foi super importante para que, desde Niels Bohr até Endre Meister, quando ele começou a fazer toda essa junção, né, de, bom, a luz, ela pode, ela caminha como se ela tivesse massa, depois a gente foi entendendo como o átomo se comportava, e depois Feynman desenvolveu o primeiro laser, e o Endre Meister pegou o primeiro laser aí desenvolvido e usou na saúde, e percebeu que, de alguma forma, a gente tinha atuação dessa luz, né, dessa luz sobre o nosso tecido. Ele falou, opa, peraí, quando eu aplico essa luz no tecido, não acontece só uma iluminação, mas eu tenho uma absorção dessa luz e eu vou ter efeitos e respostas bioquímicas a partir disso. Quando a gente tem essas respostas, então, a gente vai ter mecanismos ativados. E todo mundo sabe, né? Essa é uma frase da professora Fátima Zanin que eu gosto muito, que diz o seguinte: a luz é um dos principais fatores para manter a vida em nosso planeta. Sem luz, nada existiria. Nossas células dependem da luz para modular várias funções. A gente não sobreviveria de forma saudável sem ser expostos ao sol por alguns minutos diariamente, pois a luz do sol é transformada em energia eletroquímica para manter nossos sistemas metabólicos, imunes e endócrinos funcionando corretamente. Então, a gente sabe hoje o papel da luz, o papel que a luz, que o laser tem sobre os tecidos. E é muito importante e muito legal quando a gente começa a mergulhar dentro desse assunto, né, da fototerapia, do trabalho da laser terapia sobre os tecidos, né, porque a gente começa a ver as aplicabilidades que a gente tem dessas luzes dentro da nossa rotina, sobre os tecidos que a gente atua, independente da área que eu trabalho. Olá, a luz ela atua de forma seletiva sobre os tecidos. Então, quando eu aplico a luz num tecido, dependendo da cor, dependendo do tecido, eu vou ter uma resposta diferente. E a partir disso, a gente começa a perceber que eu preciso ter aí uma dedicação para conseguir aplicar dentro da minha clínica, dentro do meu trabalho, a luz correta para as patologias que eu trato, para conseguir ter resposta melhor do tecido. Então, a gente tem inúmeros estudos científicos demonstrando que os mecanismos primários da fototerapia, da laser terapia, eles estão relacionados com a interação entre a luz e as moléculas do tecido. E aí, a partir dessa interação, dessa absorção da luz pelo tecido, a gente vai ter mecanismos secundários, respostas bioquímicas derivadas a partir dessa absorção. Então, meu corpo, as minhas moléculas absorvem aquele comprimento de onda, aquela cor, daquela luz, e a partir dessa absorção que a gente vai ter justamente um desencadear de respostas com as quais eu vou conseguir ter benefícios em cima dos tratamentos que eu estou fazendo, tá? E aí, o efeito que eu vou ter vai depender do estado fisiológico das células e da fase clínica e da condição tecidual antes da radiação. Muita gente se frustra quando vai trabalhar com laser, porque os pacientes respondem de forma diferente ao mesmo protocolo. E é claro que o paciente vai responder de forma diferente, porque eu tenho organismos diferentes sendo submetidos até muitas vezes medicações diferentes, com estresses oxidativos diferentes, e aí quando eu entrego energia, quando eu entrego luz para aquelas células, eu vou ter as células respondendo em velocidades, em condição diferente, para conseguir ter resposta. E aí está a beleza de trabalhar com fototerapia, de trabalhar com laser terapia. Eu preciso conhecer o meu paciente, eu preciso conhecer o estado daquele paciente para saber criar expectativa em mim, quando eu estou tratando esse paciente, de quando é que ele vai responder, como é que ele vai responder. Por isso que demanda eu conhecer, eu ter teoria e ter muita prática clínica para trabalhar legal com laser. E aí a gente tem, com o uso dos lasers, diferentes aplicações, diferentes usos, diferentes indicações, porque a gente vai trabalhar com lasers de cores diferentes, sobre tecidos diferentes. Isso tudo vai muito de encontro com a gente ser cada vez menos invasivo nos procedimentos que a gente faz e também oferecendo conforto, menos dor e resultados mais rápidos para os meus pacientes. Eu preciso ter esse olhar para conseguir colocar o laser para funcionar no meu consultório, né? O laser terapêutico, quando a gente fala de laser de baixa potência, eu sei que parece meio óbvio isso, mas a gente ainda tem muita gente que falha no diagnóstico. A gente precisa saber fazer diagnóstico. A gente nunca trata uma coisa que a gente não sabe o que é.
Isso também pode frustrar. Eu não sei diferenciar as lesões, eu não sei diferenciar as patologias, então eu vou me estimular a estudar, a aprender mais sobre esse assunto, e a partir daí eu conseguir ser mais firme. E, gente, olha que legal. Quando eu domino mais o assunto, eu consequentemente vou mostrar e agregar mais valor para o meu paciente, porque ele vai entender que eu domino mais daquilo que eu estou falando, tá? Então, o laser ainda ele faz a gente ter esse retorno para olhar para a fisiologia, olhar para a patologia, para a farmacologia, eu entender melhor esses fatores, e dessa forma eu vou me tornando um profissional cada vez mais completo, porque eu estou o tempo todo estudando, estou o tempo todo me diferenciando para conseguir trazer o melhor para ele e para eu conseguir fazer o tratamento de forma mais adequada possível. Então, eu não posso simplesmente aplicar por aplicar o laser, eu preciso dominar, eu preciso conhecer, eu preciso saber primeiro o que eu estou tratando. E eu preciso conhecer com o que eu estou tratando, o que é laser, por que é energia, por que não é dose, por que é watt, o que é que eu estou fazendo, né? Porque daí, eu te garanto, você vai conseguir ter resultados muito melhores a partir do momento que você começa a aplicar de forma mais consciente esses tratamentos. Então, quando a gente vai trabalhar com tecnologia, gente, o tempo todo a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E melhor, quanto mais eu busco entender o que eu estou fazendo, mais eu domino aquele assunto e mais meu paciente, meu cliente vai perceber isso. Sempre que a gente trabalha com laser terapia, eu vou ter os efeitos dependentes da dose, ou melhor, dependentes da energia que eu estou aplicando. Se eu aplicar demais um laser, eu posso causar uma inibição ao invés de uma ativação. Se eu aplicar de menos, eu posso não ter resposta nenhuma. Então, eu tenho que dominar. Amanhã a gente vai falar sobre protocolos, sobre doses de tratamento, sobre energia de tratamento. E a gente segue os protocolos mais modernos, onde eu tenho mais resultado, para justamente não bioinibir nem bioestimular demais a ponto de eu também não ter resultado. Isso frustra muita gente. A pessoa quer apertar o aparelho, sair usando para fazer uma descontaminação de uma unha infeccionada e eu não consigo descontaminar aquilo porque, na verdade, eu estou fazendo aquilo de forma errada, estou aplicando energia errada, então, consequentemente, eu não vou ter resultado. Então, eu preciso dominar esses assuntos, mas eu queria que você parasse e pensasse um pouco comigo, dentro da sua rotina clínica, quando é que você precisa de analgesia, quando que você precisa tirar a dor do seu paciente, quando que você precisa diminuir a inflamação, diminuir o processo inflamatório, e quando você precisa de biomodulação. O que é biomodulação? Imagina que eu tenho uma balança, uma gangorra, uma gangorra é melhor. Eu tenho uma gangorra e o meu organismo está tentando fazer aquela gangorra pender para algum lado, por exemplo, uma cicatrização, uma diminuição de edema. Quando eu faço laser, ele vai biomodular, fazendo esse corpo, esse organismo pender para aquele lado que ele vai facilitar esse processo. Então, se eu estou em processo de cicatrização que está lento, eu vou aplicar o laser para entregar mais energia para aquele tecido conseguir se reparar de forma correta e evitar de formar uma cicatriz, por exemplo. Tá? Isso é biomodulação. Muito bem. Se você parou para pensar, com certeza você percebeu aí que 90% do tempo do seu trabalho, já que você está na área da saúde, vai precisar ou vai demandar mais a indicação desse tipo de tratamento. E aí, se você não tem um laser do seu lado, gente, eu ando com o meu laser, inclusive, ele está na minha mochila, ele está o tempo todo comigo. Se você não tem um laser, o seu concorrente vai ter, e ele vai passar por cima de você, porque o paciente dele vai ver que ele se preocupa mais em tirar sua dor, ou tirar a dor dele, do que você. Então, você precisa parar de ficar para trás. Você precisa trazer o laser para a sua rotina clínica. Você tem que agregar, porque você vai ter, além de todos os procedimentos que você já faz, e já faz de forma muito correta, você vai ter um complemento no controle da dor, você vai ter um complemento na inflamação, nos procedimentos e nos processos de cicatrização. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é diferenciação. Isso é você ser diferente no mercado. Você precisa ser diferente. Você não tirou um print aqui, não postou, não mostrou para todo mundo que você está estudando sobre laser terapia hoje. Você precisa mostrar que você está se diferenciando, que você está buscando. Eu vou bater nessa tecla com vocês esses dias porque você tem que mostrar que você está sendo diferente.
Não adianta só ser diferente, você tem que mostrar tudo isso. A gente tem uso dos lasers e dos LEDs na estética também. A gente vai falar na quarta-feira sobre laser terapia sistêmica, a gente vai falar sobre terapia fotodinâmica, a gente tem uma aplicabilidade das luzes enorme. Olha lá, falando da laser terapia sistêmica, do ILIB, vamos falar rapidinho dele. Se você está aqui e ainda não conhece o que é ILIB, você não sabe o que é fototerapia, laser terapia no sangue, ILIB é uma sigla. Ela significa Intravascular Laser Irradiation of Blood, e isso nada mais é do que a radiação intravascular do sangue com laser, tá? Aqui, lógico, no Brasil, a gente não trabalha mais dessa forma, a gente não faz mais de forma intravascular, a gente faz transcutâneo. Nossos lasers têm potência suficiente para atravessar nossa pele, chegar na artéria radial e aplicar a luz sobre o sangue. Tá, mas Matheus, o que o ILIB faz? O que é isso, ILIB? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Bom, gente, se você nunca ouviu falar, se você nunca se fez uma sessão de laser terapia sistêmica, com certeza você está mais estressado e mais cansado que eu. E chega disso. O que o ILIB faz? Né? Ele vai combater os radicais livres. Ele vai ajudar meu organismo a combater os radicais livres. E o que é isso? Né? Os radicais livres, eles causam dano nos nossos corpos, no nosso organismo, que vão ser aí contribuintes, e o radical livre é o principal contribuinte desses danos, para o envelhecimento precoce, para doenças degenerativas como câncer, doenças cardiovasculares, declínio do sistema imunológico, disfunções cerebrais, entre muitas outras coisas que o radical livre fica fazendo na gente. Ele fica inflamando a gente o tempo todo porque ele fica desequilibrando nossas moléculas e a gente fica inflamando o tempo todo. O estresse faz isso com a gente. Radical livre é parte desse processo mandante, desse processo de oxidação. O ILIB, ele nada mais é do que uma terapia antioxidante. Então, ele vai me ajudar a combater os radicais livres, melhorando a oxigenação e beneficiando o tratamento de doenças degenerativas, disfunções cerebrais, diabetes, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema vascular periférico, doenças do sistema respiratório, como asma, alterações encadeadas pelo fumo, cicatrização em geral, efeito antiplaquetário, analgésico, anti-inflamatório e vasodilatador, estimula a produção de prostaglandina, diminuindo a dor, estimula a produção de serotonina, que é geradora de bem-estar, auxilia no combate dos sintomas de TPM, estresse, enxaqueca e dores lombares, é chamado de o soro da juventude a laser, promovendo disposição, energia, bem-estar, relaxamento e rejuvenescimento. Lembra que eu falei para você que você não faz ainda, você está para trás? Com certeza você está mais estressado que nós que já fazemos. E como é que você nunca foi atrás disso para conseguir trazer isso para os seus pacientes? Sabe o que acontece? A gente, às vezes, para no tempo e quando vê, fala, nossa, cadê fulano? Tratou comigo 10 anos, não está mais aqui. Ele está indo em alguém que está cuidando bem dele, entenderam? Então, a gente precisa ser essa pessoa que é diferente, né? Dentro da fototerapia, dentro da estética, a gente tem aí lasers e LEDs ajudando a gente a fazer descontaminação de superfície, a estimular a oxigenação, estimular fibras colágenas a se regenerarem, a rejuvenescer. Então, isso a tecnologia está passando por cima da gente, a gente não pode ficar para trás. Eu tive o prazer de trabalhar, de fazer esse trabalho junto com a professora Fátima Zanin, onde a gente faz um trabalho com células-tronco para crescimento guiado de gengiva nos pacientes, na verdade para fechamento de black space, e que é muito legal, até para quem não é da área, entender um pouquinho da capacidade do laser, que hoje consegue diferenciar célula-tronco em gengiva, por exemplo, onde a gente vai trabalhar com o paciente sabendo muito mais, tendo muito mais consciência do nível de tratamento que eu faço. A gente fez esse sequenciamento genético, a gente sabe que tem dentro do sangramento ali na gengiva células-tronco, que quando eu aplico o laser sobre elas, elas se diferenciam de forma correta em fibroblasto para regenerar a papila que estava revertida. Então, olha como eu consigo, 7 dias depois, melhorar muito o aspecto do black space, daquele espaço gengival que não estava muito bem preenchido. Gente, isso é tecnologia, é isso que vocês precisam trazer, que vocês precisam ter controle, porque isso faz um diferencial muito grande. Olha lá o que a Sheila está falando, ela faz ILIB e melhorou muito o estresse. Eu também, Sheila, melhorou muito. Depois que eu comecei a trabalhar com ILIB, já faz 2 anos que eu venho trabalhando com ILIB, é muito legal como o nosso organismo aceita esse tratamento. E, gente, isso tem um apelo muito grande hoje. Todo mundo precisa se desestressar, precisa se antioxidar.
Agora, o que eu queria falar para você era justamente isso. Dentro de um patamar clínico, dentro de um cuidado clínico, eu preciso... Sabe quando você fala assim, poxa, passou uma oportunidade aqui, eu não aproveitei, agora ela não volta mais? Então, tem trem que só passa uma vez na vida, tá? E vai passar por cima, e se você não estiver esperto, vai te atropelar e você vai ficar para trás, tá? Ficou para trás, você vai ficar chupando o dedo, tá? Quando eu falo de cultura de alto desempenho, é você prestar atenção no que está sendo proposto a você, que é trazer uma tecnologia nova ou tirar o laser que está preso lá na sua gaveta, guardado, sem bateria, e botar ele para funcionar. Isso vai demandar que eu aprenda, que eu estude, né? Que eu desenvolva métodos para atender, que eu coloque em prática, que eu tenha feedback daquilo, se está fácil de fazer, se eu estou com dúvida, se está difícil, onde é que eu vou buscar para tirar essas dúvidas, vou focar em aprender de novo e eu estou sempre buscando estar na crista da onda. Então, se você não entendeu, esse momento que a gente vem de pandemia só serviu para mostrar para a gente que quem não se diferenciou, o mercado atropela. Os pacientes eles estão muito mais sabidos, eles estão muito mais inteligentes no sentido de perceber se você sabe ou não sabe. E é seu papel saber, é seu papel dominar, tá? Então, assim, o Pedro está falando aqui do ILIB, né? Se eu cobro por sessão, a gente vai falar do ILIB, né? A gente vai falar na aula de ILIB, que a gente vai ter na quarta-feira, sobre protocolos, sobre métodos de tratamento, tá? Então, eu vou ensinar vocês um protocolo muito legal para trabalhar com ILIB, que resolve 99% dos casos, mas que não adianta fazer uma sessão só, tá? Não adianta fazer uma sessão só, você precisa fazer mais. Aí não adianta cobrar uma só, você vai cobrar o pacote, tá? Luciana, vou ensinar como uso o ILIB na quarta-feira, tá? Então, a gente vai conseguir ter uma eficácia muito legal. Olha lá, a Mônica comprou o aparelho de LED laser ILIB, está aguardando ele chegar para poder aplicar. E é isso aí, a gente tem muita diferença, né? Não existe necessariamente protocolos de ILIB diferentes para cada finalidade, tá? A gente vai conversar sobre isso. A Nádia está falando, quero aprender a trabalhar com laser para tratar meus pacientes. E é isso aí, tá? O laser vai te fazer tratar melhor. É isso aqui que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. A gente sabe que eu preciso ser diferente. E o que vai mover a engrenagem do consultório, o que vai me mover, o que vai me tirar do lugar, é justamente eu conseguir ter minhas engrenagens funcionando, né? Eu ter e absorver as necessidades do consultório, eu ter ética profissional e eu satisfazer meu paciente. É isso que vai fazer com que eu tenha diferenciais, né? E o que acontece, né? Muita gente fala, Matheus, pô, eu quero ganhar mais. Não adianta eu subir o preço das coisas que eu faço. Eu preciso, a base da minha pirâmide, para eu conseguir faturar mais, é ter meu paciente satisfeito, tá? É ter o meu paciente plenamente ciente do valor que eu tenho agregado aos meus procedimentos, e o laser vai fazer esse diferencial. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. Quando eu tenho o meu paciente satisfeito, eu tenho aumento do ticket médio, que é isso, é o aumento do quanto aquele paciente investe nos meus tratamentos. E aí, quando o meu paciente está mais disposto a investir mais, porque ele percebe que eu sou melhor, é aí que eu ganho mais. Muita gente quer sair direto lá em cima, no aumento da receita, e na verdade, eu tenho que começar satisfazendo mais meu paciente, tá? Deixa eu sair aqui para falar com vocês um pouquinho. Gente, nesses anos trabalhando, eu trabalhei em empresas aqui no Brasil, dentro da área da saúde, né? Tanto públicos classes D e E, classe C, classe B, classe A, 3As, enfim, eu já trabalhei em empresas de todos esses ramos, né? Uma coisa que faz qualquer um ter crescimento, que faz com que qualquer clínica, qualquer profissional da saúde consiga ter resultado, é excelência de trabalho. É oferecer o melhor, é estar na ponta, é mostrar para o paciente que você está na ponta, que você está se diferenciando. Esse é o diferencial, tá? É isso que vai fazer você crescer, tá? É isso que vai fazer você conseguir ter resultado, tá? Se você não oferece o melhor para o seu paciente, você vai ficar para trás, tá? Então, não deixa passar a chance, não deixa passar batido
a chance de você ser diferente. O laser tem muito a agregar. O laser, por ser um analgésico, por ser um anti-inflamatório, por ser um biomodulador, por conseguir me agregar a parte de descontaminação, de laser sistêmico, qual está todo mundo contando aqui no chat, eu já vou começar a conversar com vocês. Ele me abre portas, ele me abre possibilidades de tratamento. Então, se você estava sentado aqui assistindo hoje, pensando, putz, a semana começou e está difícil, quero te dar uma boa notícia, dá para ser diferente, tá? É possível ser muito diferente. Só que você precisa querer. Você já deu o primeiro passo, você já está aqui estudando, você já tirou um print, já mostrou para os seus pacientes, já foi ler o artigo que eu mandei para vocês poderem estudar hoje sobre esse assunto. Eu vou mandar um resumo, tá? Vou mandar um artigo para vocês também. Se você não recebeu, fica tranquilo. Hoje à noite ou amanhã de manhã eu já mando esse artigo para vocês, pedir para a minha equipe mandar, para você já ir estudando, mostrar para o seu paciente que está estudando e conseguir ter resultado, tá? É dessa forma, esse é o segredo que eu queria contar para vocês, que para você conseguir ter sucesso dentro da sua carreira, dentro da área da saúde, você precisa ser diferente. Você precisa ter diferenciais para o seu paciente entender esse valor, tá? Olha só, eu estava vendo eu estava vendo aqui um comentário da doutora Sheila, que ela falou que melhorou no controle da doença autoimune da esclerose fazendo ILIB. E aí o que acontece? Quanto de valor tem agregado num profissional da saúde que fez um tratamento sistêmico no paciente e conseguiu melhorar a condição de um paciente que tem esclerose ou que tem algum outro tipo mal de Parkinson, e que o paciente teve essa resposta. Gente, você está conseguindo entender qual é esse valor? Ou, sei lá, fiz uma cirurgia e o paciente consegue se recuperar sem dor. Qual que é o valor de uma cirurgia que não teve dor no pós? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A Lucinalva está falando que ela adora o laser, que ela é fotossensível, infelizmente, mas usa nos pacientes dela. A doutora Ana Carla, depois eu conto sobre isso, fica tranquila, só continua comigo aqui. A Mônica está perguntando, temos resultados com tratamento de LIB uma vez na semana por 20, 30 minutos? Temos resultados, sim. Tá? Lógico que não é ideal fazer uma vez só por semana, mas às vezes é o tempo que a gente tem. Se você fizer 30 minutos, você vai conseguir ter um resultado muito legal também, tá? Depende de onde você está, depende da facilidade de deslocamento do seu paciente, você vai ter que, às vezes, fazer menos sessões, tá? E vai conseguir ter resultado legal, tá? Olha lá, a doutora Kelly está falando que está fazendo curso de expert em clareamento da doutora Isa Bueno. Show, doutora! Muito bem, arrebenta de fazer clareamento que você vai adorar tudo isso. Deixa eu ver aqui, a Rosângela está contando que faz 15 dias que adquiriu o laser dela, show de bola. O Eduardo está falando que ele iniciou ILIB em um paciente com traqueostomia, 2 anos sem fechar. Tenho dúvidas quanto aos parâmetros para estimular, já fechou 50%. Como acelerar? Fiz 15 sessões. Eduardo, é o seguinte, você faz o ILIB, mas para tráqueo você pode fazer o laser local também, tá bom? Vai auxiliar no reparo. A gente tem muito paciente que veio de COVID traqueostomizado, né? E você vai fazer tanto laser sistêmico quanto laser local para auxiliar nesse processo, tá? Para acelerar mais, nesse caso, não é o ILIB que você vai acelerar, tá? Você vai usar um laser vermelho, 2 joules por ponto, vai fazer dia sim, dia não ao redor ali da tráqueo e você vai conseguir ajudar esse organismo a cicatrizar muito melhor esse acesso, tá bom? A Luciana está perguntando se indica alguma marca do aparelho de laser. Doutor, indico sim. Eu gosto muito do Brasil, ele tem equipamentos excelentes, tá? O Brasil está muito bem servido de laser. Eu gosto mais, os meus preferidos são da Laser Smile, tá? Eu já vou escrever aqui no chat para vocês, tá? São aparelhos muito robustos que me dão uma facilidade de tratamento muito grande, que aguenta fazer muito ILIB, que eu posso botar na mala, levar para o hospital para cuidar dos meus pacientes. Não contei para vocês, deixa eu contar aqui. Eu trabalho com paciente oncológico. Minha paixão por laser terapia começou em 2006, quando eu vi que os pacientes que estavam fazendo radioquimioterapia tiravam a sonda e começavam a comer por via oral, se alimentar por via oral, por causa de um laser, de uma luz que os meus colegas faziam. Eu falei, opa, esse negócio é diferente. E até hoje eu trabalho com um paciente oncológico, eu trabalho tratando mucosite oral, e eu tenho muita facilidade de trabalhar com mucosite porque o laser ele me traz muito resultado. Então, também, mais uma vez, falando de valor,
Vocês conseguem entender o quanto de valor tem para um paciente comer? Esse dia eu estava contando para os meus colegas no Instagram, que um paciente me mandou, um dos meus pacientes de onco me mandou uma foto de manhã, 7 da manhã, eu pensei, ixi, o que ele está mandando foto cedo? Ele estava mandando foto dele tomando café da manhã, no último dia de radioterapia dele, que ele me falou assim, Matheus, você me falou que o meu último dia de rádio eu ia estar comendo, e eu estou comendo. E ele estava lá comendo o vinho mexido dele, o pãozinho molhado no leite. Então, gente, quanto de valor tem isso para um paciente que ouviu de várias outras pessoas que ele não ia nem sobreviver a um tratamento daquele que ele ia fazer, muito menos estar alimentando, que ele ia ter que passar sonda e tal para se alimentar, e estava ele lá tomando o café da manhã dele. Entenderam? Isso é disso que eu estou falando que o laser pode fazer por vocês. Por isso que eu me apaixonei por ele, tá? E aí, segue lá no Instagram, @lasersmile, tá? Qualquer coisa me chama, manda um direct. Ó, se você não tirou print ainda para postar no Instagram e não me marcou, me marca, hein? Me marca que eu vou te repostar para eu te ajudar a fazer essa divulgação do seu conhecimento, para você ficar por dentro de tudo. Ó, quero todo mundo marcando lá para poder marcar vocês também. Ó, estou estudando, mostra para os seus pacientes que vocês estão estudando. A doutora Deide está falando aqui. Acabei de atender uma paciente que, quando iniciei, estava com oxigenação 95. Depois da aplicação do ILIB, fiz a medição com oxímetro e subiu para 98. Isso é super normal. A gente vai ver, doutora, que quando a gente faz ILIB nos pacientes, a gente vai ter essa resposta imediata. Até por isso, a laser terapia pode ser coadjuvante no tratamento dos pacientes com COVID para auxiliar nesse processo de saturação. Vou explicar o mecanismo na quarta-feira para vocês, tá bom? Então, é importantíssimo a gente estar por dentro, né, dessas possibilidades. Olha lá, o José está falando, o ILIB é um hospital e uma farmácia junto. Não só o ILIB, viu? O laser como um todo, Josué, ele é isso. Olá, também já usei, a doutora Irânia está falando, já usei a técnica de Black Space, foi sucesso, é sucesso mesmo, né, doutora? Conseguir manipular a célula-tronco, gente, conseguir diferenciar uma célula-tronco, qual que é o valor que você tem agregado a isso? Né? O seu paciente vai achar que você, cara, você é o cara, e é mesmo. É o cara, você está se diferenciando, você está estudando aqui comigo. Posso fazer ILIB qualquer idade? Não, a gente vai conversar sobre isso, tá, gente? Guarda aí que ILIB a gente vai conversar quarta-feira, hein? A gente vai conversar sobre ILIB e aí eu vou tirar todas as dúvidas para vocês, tá? Olha lá, a Elaine é terapeuta capilar e está fazendo ILIB em todos os atendimentos, está dando ótimo resultado. Doutora, faz muita diferença, tá? ILIB em paciente oncológico pode? Depende. Vou explicar isso para vocês. A necessidade de capacitação para uso, é legal que você tenha uma formação, tá? Que não faça o laser sem ter curso nenhum, mas o laser ele é uma terapia complementar, então você não precisa ser especialista nele para aplicar, tá? Você pode ter essa formação para conseguir ter isso. Como precificar o ILIB na clínica odontológica? Ótimo, depende. Depende dos seus custos. Quem está me perguntando, doutora Naomi. Depende muito, tá? A gente pode conversar sobre isso na quarta-feira, quando a gente for falar de ILIB, mas é o seguinte, se você cobrar entre 150 e 200 reais por sessão, ou aí entre R$1.000 e R$2.000 no protocolo de 10 sessões, normalmente está dentro do mercado, tá bom? Luciana quer saber muito para usar em paciente oncológico, beleza, a gente vai conversar sobre isso. Kelly está perguntando se vamos ter desconto na compra do aparelho Smile. Fala lá que você assistiu minha aula, que você é meu aluno, tá? E que eu falei que vai ter desconto sim, tá bom? Pode ir lá comprar e poder começar a aplicar o laser muito. Vai ter sobre Black Space nesta aula? A doutora Ana Carla está perguntando. Doutora, eu não vou falar especificamente, porque aqui eu quero falar para todas as áreas da saúde, né? Mas se você for lá no meu Instagram, você vai achar as postagens. Tem no meu IGTV falando sobre Black Space, sobre laser terapia, e você vai conseguir arrebentar lá numa boa, tá bom? Elisângela está perguntando, ILIB em pacientes com glaucoma? Pode. Olha, tem trabalhos novos saindo, dando a entender que podemos, mas em pacientes com glaucoma controlado, pacientes com glaucoma descontrolado, proibido, porque você pode aumentar a pressão intraocular, e na minha opinião, a gente ainda não tem um embasamento científico tão grande liberando geral para fazer em paciente com glaucoma, tá? Porque você vai ter uma melhor reperfusão sanguínea e você pode aumentar demais a pressão intraocular. Então, não é tão indicado assim, tá bom? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Imagina, doutora Naomi agradecendo.
eu sou podólogo e trabalho com laser, tenho excelentes resultados. O laser na podologia é usado há muito tempo e ele tem uma capacidade de conseguir ter um resultado, de conseguir ter um sucesso muito legal dentro desses tratamentos da podologia. É muito apaixonante, tá? É muito mesmo. A doutora Thais está perguntando quantas sessões são ideais de LIB por semana e qual a quantidade máxima de sessões. Normalmente, na semana, entre 2 e 3 está excelente, tá? 2 é o ideal para você não cansar o paciente, dar o tempo para ele e tal. Você pode fazer dia sim, dia não, tá? E é legal fazer 10 sessões e descansar, tá? Senão você vai fazer a sessão demais e o corpo não vai estar estressado. Então, não tem esse problema. Todos os protocolos estéticos do laser do laser mais são comprovados cientificamente? Sim, doutora, são comprovados. Tem vários artigos e trabalhos mostrando a atuação de lasers, de LEDs, para a gente usar na área da estética, então fiquem tranquilos, tá, gente? Sempre, sempre com referência, sempre com segurança para poder ter resultado, hein? Então é super importante a gente trabalhar. Deixa eu aproveitar, gente, eu estou ao vivo aqui no Instagram também, e estão chegando algumas perguntas aqui que eu quero falar para vocês também. A doutora Gina perguntou se tem referência do laser na psoríase. Tem muitos trabalhos mostrando a eficácia do laser, tanto sistêmico, que é o ILIB, quanto laser local, nos tratamentos de psoríase. Então, é muito importante a gente conseguir ter esse tipo de embasamento científico para conseguir ter resultado, tá bom? Então, a gente consegue ter muita eficiência nesse tipo de trabalho, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Joás está perguntando, poderia explicar o uso do laser para remoção de grânulos de Fordyce? A gente vai conversar sobre o tipo de laser que é utilizado para isso, Joás, amanhã. São os lasers de alta potência, tá bom? Amanhã, gente, a gente vai conversar sobre os diferentes tipos de aparelho que existem, né? Para a gente ter as diferentes aplicações e indicações. E amanhã a gente vai conversar sobre protocolos. Protocolo é o que eu faço, que dose eu aplico. A gente vai falar de hipersensibilidade dentinária, a gente vai falar de rinite, a gente vai falar de um monte de procedimentos que o laser pode ajudar, e eu vou te dar tudo mastigado, como aplica, onde aplica, quanto aplica, para conseguir ter eficiência. Então, amanhã a gente se vê aqui às 9 horas, aqui no YouTube, para a gente poder continuar esse assunto, hein? A doutora Luciana está falando, tem algum livro hoje no mercado que seja interessante ler? Doutora, tem alguns livros muito bons. Minha dica é que você procure livros de pessoas que são referência. Por exemplo, o professor Aldo Brunhera Júnior, professora Fátima Zanin, professora Silvia Cristina Nunes, professora Patrícia Moreira de Freitas. São professores que são muito feras e que têm livros muito referência. Eu tive o prazer, acho que, de escrever com todos eles já. E hoje eu faço parte da equipe do professor Aldo, então eu sou até suspeito para falar, porque eu sou fã dos trabalhos dele. Referência mundial em laser, que vai ser uma referência muito grande para você. Então procura lá, na Amazon tal, Aldo Brugnera Júnior, Fátima Zanin, os livros você já pode comprar, achou para comprar, compra, porque sempre está em falta, hein? E você vai se divertir com laser terapia. Vamos lá, o que mais o pessoal está falando aqui? ILIB aplicado na carótida, o senhor aconselha? Putz, eu acho desconfortável. Se eu posso fazer na radial, na carótida é muito... eu não gosto de nada apertando o meu pescoço. As evidências científicas que a gente tem são muito fortes na artéria radial. Então, não vejo por que mudar, viu, gente? A gente não deve ficar mexendo muito alterando muitas coisas de forma empírica, tá? A gente tem muito trabalho que justifica na artéria radial e alguns trabalhos justificando intranasal, carótida, femoral, tem muito menos trabalhos, então, assim, é legal ficar no clássico, né? Para conseguir ter resultado, tá bom? Gente, o pessoal está perguntando dos lasers. Todos os lasers no Brasil são ótimos, tá? E aqui o que a gente vai conversar serve para qualquer laser. Qualquer laser que você tenha, você vai conseguir aplicar. Amanhã que a gente vai falar de todos aqueles protocolos que eu estava falando, a gente vai ter uma aplicabilidade muito grande, hein? Então, não percam, porque amanhã a gente vai conversar sobre isso, hein? Deixa eu ver o que mais. Deve existir um intervalo entre um pacote de 10 sessões e outro? A Marli está perguntando sobre ILIB, né?
Gente, vocês viram que ILIB dá o que falar, né? ILIB tem muito assunto para a gente conversar. O que os trabalhos mostram é que o efeito perdura de 3 a 4 meses. Então, quando você faz 10 sessões, você faz 10 sessões, depois descansa 3 a 4 meses, faz mais 10 e você vai ter uma eficácia legal, muito interessante, muito próxima do ideal, sem judiar tanto do bolso do paciente, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. A doutora Rafaela está falando, passar referências de livros e artigos sobre LIB pós-cirurgia estética. A gente pode conversar sobre isso depois, me chama por direct, a gente vai conversando aqui esses dias, porque tem vários protocolos muito legais para fazer. Laser nas úlceras, em decúbito tem resultado excelente também, igual a Cibela está falando. Gente, quando a gente fala de LIB, sendo laser vermelho, qualquer aparelho está excelente, tá? Você vai conseguir ter resultados muito legais, tá bom? Elisângela, depois me manda um direct que eu te mando os nomes dos livros, tá bom? Para você ficar por dentro de tudo. A Marli está falando que ela é enfermeira pediatra, podiatra. Boa. E não trabalho sem laser. Olha que legal. Quem trabalha com pés, com problemas circulatórios, já está mega acostumado a usar laser porque sabe da diferença de resultado. E você comendo bola aí no pós-cirúrgico. Não coma bola no pós-cirúrgico, hein? Não pula, não come bola. Qual o nome do seu Instagram? Gente, se você não me segue, se você não tirar um print para postar no Instagram para eu marcar, presta atenção agora, hein? É @drmateusvindlin. Dr Mateus sem H tudo junto, Vindlin. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, hein? Vou escrever aqui para vocês não ficarem malucos. @drmateusvindlin. Pronto, que meu sobrenome também é fácil, hein? Então, assim, tem vários tipos de aplicabilidade, tá, gente? Tem vários tipos de aplicabilidade. Então, é importante uso do ILIB diário. Então, não, é igual eu estava falando, não precisa fazer diariamente, a não ser que você esteja submetido a algum tipo de patologia muito severa, tipo COVID. COVID você vai fazer todos os dias, a gente vai conversar sobre isso. Quando você está com COVID, você vai fazer de 3 a 5 dias, todos os dias, 30 minutos do ILIB, né? Você pode estender até 10 se precisar. Isso é o que os trabalhos têm mostrado. Mas se não em tempestade inflamatória e tal, você vai estar igual tomar dipirona sem estar com dor de cabeça. Não vai ter eficácia, você já desestressou o seu organismo, entendeu? Então não tem essa indicação, tá? Não tem essa preocupação. Gente, qual que é a grande exclamação que a gente pode tirar de hoje? Se você está por fora de laser terapia, você tem que vir para dentro, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre os tipos de aparelhos, de lasers que a gente tem, e nós vamos conversar sobre protocolos. Eu vou passar energia, onde aplica, como faz. Se você tem algum pedido de alguma patologia que você quer conversar amanhã, algum protocolo, me manda no direct do Instagram, tá? Me manda, Matheus, quero que você fale amanhã de protocolo de psoríase. Me manda lá, eu ajusto para a gente poder conversar amanhã sobre protocolos.